Primeiramente, boa noite a todos, todas e todes. A gente vai dar início à roda de conversa sobre relacionamentos em tempos de pandemia com a Amanda Zanetti, que é psicóloga clínica, mestranda em psicologia pela UFAM, desenvolvendo pesquisas na área de psicologia da saúde com pacientes oncológicos e em cuidados paliativos. Com a Maria Vitória, psicóloga clínica, que atua na área de atendimento psicológico individual em clínica particular, na abordagem psicanalítica. Também o Bruno Belchior, psicólogo clínico, na abordagem fenomenológica existencial, que desenvolveu pesquisas com a temática sobre arte e cuidado, e a professora Valesca Zanello, nossa convidada de fora, professora do Departamento de Psicologia Clínica da Universidade de Brasília. É uma satisfação contar com a presença de vocês nessa roda e eu entrego a palavra para vocês. E eu só queria avisar, pessoal, quem quiser fazer perguntas, abrindo a câmera e falando, né? Fiquem à vontade, só é sinalizar no chat ou fazer as perguntas pelo chat mesmo, que eles vão estar respondendo vocês. É isso, professora Valesca, tá? Com a senhora a palavra. Boa noite, gente. Quero agradecer o convite para estar aqui. Já pedi desculpa antecipadamente, porque não vou poder ficar até o final. Me confundi aí nessa diferença de 1 hora, então 5 horas daqui, 6 horas daqui, eu já estava pronta, esperando. Enfim. Bom, o tema que eu vou trazer é a perspectiva de gênero. Uma coisa que eu queria trazer para vocês é como é que a pandemia, nesse momento, abriu várias fissuras fundamentais no nosso país. Então, assim, eu não acho que a pandemia trouxe uma novidade, eu acho que ela escancarou coisas antigas, profundamente enraizadas no processo histórico. E essas fissuras sociais são principalmente fissuras de classe social, raciais e de gênero. A perspectiva que eu vou trazer é de gênero, mas é impossível pensar essa perspectiva sem tomá-la no sentido também interseccional, né? Porque é muito diferente você ser uma mulher branca, uma mulher negra, uma mulher indígena, num país tão racista como o nosso país. Bom, primeira coisa, o termo gênero ele tem sido muito perseguido nesse momento. E é necessário a gente dizer, as pessoas falam ideologia de gênero não existe. O campo dos estudos de gênero tem pelo menos aí 50 anos, né, de estudos científicos, e, em geral, essa palavra tem sido usada no nosso país em 3 sentidos distintos. Então, a primeira, a construção do masculino e do feminino, e aí no sentido de atribuir certas habilidades, certos sentimentos e associá-los com a ideia de homem ou mulher. Tem gente que vai trabalhar isso de uma forma essencialista, então, sagrado feminino. Eu não gosto muito dessa pegada. Eu trabalho com binarismo estratégico, ou seja, como é que você tem categorias que são binárias, mas para dar conta dos fenômenos que são decorrentes desse binarismo que se construiu historicamente. Quer dizer, como é que é diferente numa sociedade sexista você ser lido como homem ou mulher? O quanto te coloca em espaços sociais, simbólicos e materiais distintos. A segunda acepção é a orientação sexual, então as discussões aí em relação à orientação sexual, homossexualidade, bissexualidade, etc. E a terceira, questão da identidade de gênero, geralmente as discussões trans. São pautas diferentes que podem ter interseccionalidade, mas é importante a gente colocar isso, por quê? Porque hoje, quando se fala de gênero, em geral as pessoas só pensam na segunda e na terceira pauta, como se você se subjetivar e se configurar dentro da prescrição cis heteronormativa não fosse gênero, e eu trabalho exatamente em aspas com a regra, mostrando o quanto que esse processo de configuração é problemático e principalmente traz sofrimento, tá? Ou seja, pessoa está dentro do gênero. E a gente vai ter que discutir essas questões. E em países sexistas, então, nem se fala, como é o caso do Brasil. E aí, o que eu chamo de gênero? Eu trabalho com o conceito da Judith Butler, que gênero é uma repetição estilizada de performances. Então, existe um script, um roteiro na cultura, e que te diz como performar, se você é lido como homem ou como mulher. Quando você performa de acordo com o que está prescrito, você é reforçado. Isso se dá da família às instituições, por exemplo, jurídicas.
e quando você não performa, você é punido. Só que gênero não é só performance, gênero também é emocionalidade. E aqui, gente, é um ponto muito importante para a gente, eu venho da clínica, a gente não faz da gente o que a gente quer. Isso quer dizer o seguinte, a cultura também tem um papel fundamental na configuração das emocionalidades. Eu uso a antropologia das emoções, também existem scripts culturais em relação às emoções, que nos interpelam a sentir de uma certa forma e não de outras. E, em sociedades sexistas, aquilo que é interpelado em homens e mulheres é bem distinto. Por exemplo, os homens são interpelados a não chorar quando eles estão tristes ou sofrendo. Em geral, como é que os homens demonstram sofrimento? Através da violência, da agressividade. E nós, mulheres, nós somos geralmente interpeladas a não mostrar o nosso ódio. O que as mulheres aprendem? Existe todo um trabalho de pedagogia afetiva, onde a gente volta a nossa raiva contra a gente mesma e a gente chora. Em geral, vários autores vão apontar isso, o choro das mulheres é um choro marcado por uma raiva impotente. Então, nós temos que falar desses aspectos, né? Eu trabalho com saúde mental, isso impacta em muitas esferas a questão aí da saúde mental, que vai desde o gendramento, né? De como é que o gênero participa na formação dos sintomas, quanto nos pontos identitários que são gatilhos para a quebra psíquica. Então, em geral, mulheres na nossa cultura sofrem por questões relacionadas a relacionamentos amorosos e maternidade, e homens muito ligados à questão da sexualidade e do trabalho. Bom, porque são questões identitárias, como eu já vou explicar. Bom, na nossa cultura, então, levando em consideração que é uma cultura sexista e racista, existem caminhos preferenciais de subjetivação que são bem distintos para homens e mulheres. As mulheres se subjetivam, estou sendo bem sucinta, tá, gente? As mulheres se subjetivam naquilo que eu chamo no livro, que eu lancei em 2018, fruto do meu pós-doutorado, no dispositivo amoroso e materno. E os homens no dispositivo da eficácia. O que quer dizer isso? Dispositivo amoroso quer dizer que as mulheres se subjetivam na relação consigo mesmas, mediada pelo olhar de um homem que as escolha. A gente terceiriza a nossa autoestima. Como assim? As mulheres se subjetivam na prateleira do amor. E essa prateleira, uma metáfora que eu criei, ela tem posições profundamente desiguais, porque ela é mediada por um ideal estético que se construiu no Brasil no começo do século passado para cá, e obviamente é fruto do processo de colonização eurocêntrico, que é branco, louro, magro e jovem. Quanto mais distante desse ideal, pior o nosso lugar na prateleira. E maior o preterimento afetivo que é interpelado nos homens, brancos e negros, em relação a essas mulheres, ou seja, mais elas são vistas sob a ótica da objetificação sexual. Não é à toa que no Brasil as mulheres que ficam mais sozinhas, quando adultas, não por escolha, mas por preterimento, são as mulheres negras, tá? E veja, mesmo que você esteja nesse ideal estético, a prateleira ela é profundamente ruim para as mulheres, porque você vai envelhecer, você pode engordar. No fundo, a prateleira é boa para os homens lucram com o dispositivo amoroso das mulheres. Homem no Brasil, gente, só fica sozinho se ele quiser, e ele pode ser o perebado que for, em qualquer sentido, físico, existencial, é o Bruno Goleiro, tá? Que tá lá no Acre, já tem oferta de emprego, um monte de mulher querendo ficar com ele. Vai aí no presídio feminino para ver quantas visitas a gente tem, tá? Então, os homens lucram, e as mulheres lutam, não é pelo homem, é pelo reconhecimento que vem desse homem. O nosso ponto de fragilidade, nosso gatilho é ser escolhida. Então, em 20 anos de clínico, o que eu posso dizer para vocês que o que eu mais vi nas mulheres é como um perebado se transforma facilmente num príncipe encantado. Então, as meninas que estão aí, vocês estão lá na faculdade, aí tem um cara que fala, esse cara é chato. Aí esse cara todo dia começa a levar uma balinha para você. Aí você, ai, gente, ele é fofo. Você se encanta com o encantamento do homem. Então, assim, é muito comum as mulheres se apaixonarem pelo encantamento que elas estão sentindo que provocam no homem. Exatamente por quê? Porque a gente aprende, o nosso amor próprio é mediado por esse desejo de outra pessoa. Uma coisa importante é que subverter a orientação sexual não subverte o dispositivo amoroso. Isso é um grande erro da área de estudos de gênero, tá? Então, assim, achar assim, eu sou gay, então não sou misógino, não tem nada a ver. O mundo gay é profundamente misógino. Então, esse é um ponto importante. Geralmente, duas mulheres lésbicas são dois dispositivos amorosos. Por isso que a gente tem a brincadeira que mulher lésbica, ela não namora, ela se casa.
né? Ela mal ficou com a mulher, já vai com um caminhão de mudança. A diferença é que são relações mais igualitárias. As relações heterossexuais no Brasil são profundamente assimétricas. E por isso que as mulheres persistem tanto em relações abusivas. Porque terminar uma relação para uma mulher, gente, é ser colocada em xeque na sua mulheridade, é fracassar como mulher. Vejam as tecnologias de gênero, que são pedagogias afetivas, né? Como eu falei da configuração aí cultural das emocionalidades, que a gente tem. Vou dar 2 exemplos rapidinhos, né? Então, a gente pega Ariel, no filme lá da Pequena Sereia. É uma sereia curiosa, topetuda, faz tudo que dá na tenda, e aí o pai dela manda, ela não tá nem aí, até ela conhecer um homem. E aí, o que ela faz? Ela vai barganhar com a Úrsula no fundo do mar para trocar a cauda de sereia e ter um corpo de mulher para poder conquistar o príncipe. E o que ela abre mão? A voz. 2 pedagogias afetivas importantes para nós mulheres. Ah, professora, não prestei atenção. Não interessa, gente. Você ficou lá cantando e isso te constituiu. 1, que a coisa mais importante na vida de uma mulher é ter um homem. E 2, se você quiser ter e manter um homem, você precisa aprender a se calar. Silêncio é uma performance desejável para as mulheres e é muito relacionada principalmente a manter o bem-estar dos outros e manter as relações. Por isso que na saúde mental, em geral, qual é a doença mental das mulheres? Depressão e ansiedade. Isso tem a ver com implosão psíquica. A gente engole as coisas, tá? Bom, não vai dar tempo de eu aprofundar nisso. Depois, quem tiver interesse, entre lá no meu canal do YouTube, porque tem um vídeo só sobre o dispositivo amoroso. Vamos para o dispositivo materno. O que significa o dispositivo materno? O dispositivo materno aponta para uma construção histórica de um borramento que houve ideológico entre a capacidade de procriar e a capacidade de cuidar. A capacidade de cuidar é uma capacidade humana. Qualquer pessoa é capaz de cuidar. Mas, na sociedade ocidental, principalmente a partir do século XVIII, ela tem sido interpelada apenas naquelas que são vistas como portadoras de útero. Isso tem a ver com o capitalismo, tá? Quer dizer o seguinte, o capitalismo trouxe uma separação entre o mundo público e privado. No século XVIII, as diferenças físicas, certas diferenças físicas, foram escolhidas para justificar as desigualdades sociais. Então, o binarismo que a gente conhece, esse modelo, veio com o capitalismo. Mas também foi aí que surgiram as teorias raciais. Então, a ideia de que os não brancos são inferiores. Os indígenas, população trazida das nações africanas, foi o momento do imperialismo, e que está na nossa cultura. Por que eu estou dizendo isso? Isso veio com a colonização portuguesa, e, no primeiro momento, as mulheres foram interpeladas a amamentar, porque até o século XVIII na Europa era muito comum as mulheres não amamentarem, elas davam para amas de leite em todas as classes sociais, então a mortalidade infantil era muito alta, e aí para o capitalismo é interessante que você aumente a população para pagar um salário pequeno. Foi nesse momento que as mulheres começaram a ter algum tipo de reconhecimento. Então o Estado construiu um discurso onde dizia: vocês são responsáveis pelo futuro da nação. Para quem não tinha reconhecimento nenhum, valia nada. Isso foi uma super sedução narcísica, tá? Então se criou o que eu chamo no livro de empoderamento colonizado. Primeiro, se convenceu as mulheres a amamentar, depois a cuidar, depois a educar, e com os desserviços das psicologias e da própria psicanálise no começo do século passado, a mãe foi eleita, né, como a responsável pela estrutura emocional, pela personalidade, chamem lá como vocês quiserem. E veja que mesmo as releituras da psicanálise não ajudaram nisso. Quando Lacan fala da função materna e paterna, quando o Winnicott fala da mãe suficientemente boa, a gente tem que fazer uma faxina epistemológica, gente. Quando você fala que o pai exerce a função de mãe suficientemente boa, já parece que tem um problema. Por que não pode chamar de cuidador suficientemente bom? Né? Então, assim, só para dizer que cada vez mais as portadoras de útero foram interpeladas a fazer mais e mais coisas. Isso quer dizer que você aí que está me assistindo, se você for mãe, você pode ser a melhor mãe do mundo. Se daqui a 20 anos seu filho entrar no supermercado e matar alguém, sabe o que vão perguntar? Mas você deixou ele na creche? Você amamentou até que idade? Você desejou? A gente nunca pergunta do pai negligente, do pai que era alcoolista, do pai... O pai negligente no Brasil, gente, é pleonasmo. O Covid só está explicitando isso. E a gente não está falando dos 5 milhões de criaturas no Brasil que não tem o nome do pai na certidão. Estamos falando do pai abajur. Isso é muito importante. Os homens têm cuidado no Brasil muito pouco e muito mal.
tá? E o Covid explicitou isso claramente. Por quê? Qual é o sintoma do funcionamento do dispositivo materno? A culpa. Eu nunca atendi uma mulher mãe que não sentisse culpa. Quando ela cuida muito, ela se acha intrusiva. Quando ela cuida pouco, ela se acha negligente. Pouco porque ela acha que deveria. Ah, Valesca, mas eu não tenho filho, estou livre do dispositivo materno. Errado. Se alguém adoecer na sua família, quem vai cuidar? Você, sua irmã. São as mulheres que cuidam, gente. Então, esse é um ponto importante, porque a base, qual é a pedagogia afetiva? A metáfora de base do dispositivo materno é o heterocentramento, que quer dizer o seguinte: existem fortes pedagogias afetivas no nosso país que nos ensinam, a nós mulheres, a sempre priorizar os interesses, as necessidades e os desejos do outro em detrimento da gente. Então, a gente aprende assim: primeiro o outro, segundo o outro, terceiro o outro, décimo eu. E os homens? Tornar-se homem no país é marcado pelo egocentramento. Primeiro o eu, segundo o eu, terceiro o eu, décimo o outro. Então, o desafio para os homens é exatamente cuidar. E uma coisa importante, o capitalismo, ele explora o dispositivo materno das mulheres. Então, gente, nessa pandemia, está muito claro, tem muitas mulheres que não tinham consciência de gênero e o Covid está servindo para ter. Por quê? Isso me lembra uma história sufi que eu ouvi há muitos anos atrás, que dizia o seguinte, que tinha um cachorro sentado no prego e ele ficava chorando. Cãe, cãe. Aí o povo passava e falava assim: mas meu filho, o que você está chorando? Ele, estou sentado num prego. E por que você não levanta? Porque não doeu o suficiente. O Covid é exatamente colocar na lupa algo que as mulheres brasileiras foram se acostumando, em aspas, acostumando muitas vezes através da hipermedicalização. A gente tem uma hipermedicalização com antidepressivo e ansiolítico nesse país, que é um problema de saúde pública muito pouco problematizado. E as mulheres tomam tanto remédio para suportar essas questões de gênero que eu estou trazendo. Então, veja, a gente está num momento onde a gente vai ter uma verdadeira epidemia de questões de saúde mental para as mulheres. As mulheres estão estafadas. A gente aplicou um questionário pelo Brasil, mais de 5 mil respostas. As mulheres mães estão acabadas. Por quê? Além do trabalho, né? Quem pode fazer teletrabalho? Elas estão tendo que cuidar dos filhos, da casa, das tarefas de casa e muitas vezes do marido, né? Inclusive de cobrar para ver se ele fez, se ele não fez. E veja, todas as profissões de cuidado no Brasil sofreram um processo de feminilização. Quer dizer que as mulheres se tornaram maioria. Querem exemplos? Limpeza, nutrição, psicologia, medicina, atenção primária, técnica de enfermagem, enfermeira. As mulheres estão no fronte de guerra na luta contra o Covid. E o que a gente percebe nessas profissões? Uma precarização das condições de trabalho e do salário. Sabe o que é isso, gente? Exploração do dispositivo materno. Porque se a gente cuida, e aí olha como é que o capitalismo leu, isso é instinto. Então, se é uma vocação, como eu expliquei lá, houve uma separação entre âmbito público e privado no capitalismo, tudo que era feito fora de casa era trabalho, era masculino, tinha status e reconhecimento social e salário. E tudo que a gente fazia dentro de casa e com os filhos era por amor, não era trabalho, não tinha reconhecimento e menos ainda salário. Então, a gente precisa tematizar isso, tá? Eu acho que esse é um ponto fundamental. Vamos falar, já estou fechando, tá, gente? Vamos falar dos homens. Tornar-se homem no nosso país se dá no dispositivo da eficácia. A primeira coisa que eu queria dizer para vocês é que o Brasil é um país profundamente violento. A gente, chover no molhado, eu sei que vocês sabem disso, mas é bom relembrar. A gente é o 5º país em feminicídio, a gente tem 180 estupros por dia no nosso país. Pergunto para as mulheres que estão aí se vocês têm coragem de andar numa rua escura, sozinha, sem pensar, caramba, medo de ser estuprada. Inclusive, quando a gente é assaltada, a gente acha assim, ai, que bom, só levou minha bolsa. Homem não sabe o que é isso. A gente é mulherificado o tempo inteiro. Veja, quando a gente tem um problema de saúde pública, tipo dengue, a gente fala da população-alvo. Olha, está tendo surto de dengue ali naquela comunidade. Mas o que a gente faz? A gente combate o mosquito. Por que quando a gente fala de violência, genocídio da população negra, por que a gente só fica na população-alvo e a gente não se pergunta pelo vetor? Muitas vezes, em palestras que eu dou pelo Brasil, tem homens que dizem assim, os homens são muito mais assassinados que as mulheres. Verdade, mas quem está matando os homens? São as mulheres? Não, são os homens, gente. O vetor da violência no nosso país são os homens. Então, eu considero, talvez, como uma das questões prioritárias para a psicologia e de desafio
pensarmos em políticas e intervenção na construção de novas masculinidades. Isso é fundamental. Masculinidade é um problema de saúde pública. Veja, os homens morrem mais de acidente, porque eles se arriscam mais, o cara tem que ser macho, fazer um monte de peripécia no trânsito. Morrem mais em brigas, até suicídio. Mulheres tentam suicídio até 10 vezes mais que os homens, mas os homens se matam mais, porque até na hora do cabra escolher o jeito de se matar, ele tem que ser macho, e escolhe a forma mais letal. Então a masculinidade está péssima, para os próprios homens, para os homens que convivem com os homens e para as mulheres que convivem com os homens. Precisamos tematizar as masculinidades. Como é que se constrói a masculinidade no país? No imperativo e no negativo. Os homens aprendem que ser homem é não ser uma mulherzinha. Veja, a masculinidade, o pilar central é uma misoginia, um repúdio às mulheres e às qualidades femininas. Isso já é profundamente adoecido, né? Como é que se constrói isso? Naquilo que o Daniel Welser-Lang, que é um estudioso das masculinidades, um estudioso francês, chama da casa dos homens. Imagine uma casa que você, para passar de um cômodo para o outro, os homens que já passaram certas provas te testam, mas não existe um quarto final. Isso é um ponto importante, gente. Se quem avalia as mulheres na prateleira do amor são os homens, avalia física e moralmente, ou seja, mesmo o mais perebado dos perebados se acha no direito de avaliar você aí, mulher que está me ouvindo, o cara tá com aquela barriga de chope, tá aí tomando banho de rio e fala, olha ali aquela baranga gorda, né? Veja, quem avalia os homens são os próprios homens. Esse é um ponto fundamental. As masculinidades no Brasil são homossociáveis, homoafetivas. Isso quer dizer o seguinte, e aí vem um ponto importante para os homens que estão aí, os psicólogos e futuros psicólogos, que é uma grande questão. O que rege a casa dos homens é a cumplicidade, é o silêncio cúmplice. Eu falei do silêncio das mulheres. O silêncio é uma performance gendrada, de gênero. As mulheres aprendem a se calar para manter o bem-estar dos outros e das relações. Então, estou vendo aqui a Maria Vitória, sei lá, a Maria Vitória brigou com o marido. Menina, não briga com ele, não, coitado, tá cansado, releva, é o que a gente escuta. Releva, não, deixa pra lá. Ele te traiu? Ah, mas foi besteira, homem é assim mesmo, tá? Só que a gente engole, adoece. E os homens? Os homens aprendem a se calar na broderagem e na cumplicidade para se manter bem com os brothers. Esse é o desafio de vocês. Se vocês querem construir uma sociedade menos sexista, a gente precisa de vocês, mas não é no palanque. No palanque a gente já tem mulheres maravilhosas. A gente precisa de vocês tretando na casa dos homens. Não vai dar tempo de eu falar disso, mas eu fiz uma pesquisa no segundo semestre do ano passado em grupos de WhatsApp masculinos no Brasil. E eu sei que grande parte das mulheres tem curiosidade de saber. Entrem lá no YouTube e assistam a live que eu fiz. O artigo vai sair agora pelo Instituto Federal de Brasília, deve sair até outubro. Gente, é podre, tá? Então, os homens que estão aí, você participa de um grupo de WhatsApp e você recebe fotos de mulheres nuas, o vídeo, uma nude da ex-namorada. Ah, você acha ridículo, mas você fica calado, não passa adiante. Mas você tretou? Não? Você é cúmplice. Você é um super pai, paga pensão, super presente, mas toda sexta-feira você vai sair com o seu amiguinho para tomar uma cerveja, o seu brother, e você nunca fala, o cara é podre, um canalha, não paga pensão, não liga para o filho. Você nunca fala, meu querido, você é podre, você é cúmplice. Precisamos de vocês tretando na casa dos homens. Então, fronte de guerra é aí. Só para vocês terem ideia, e eu estou escrevendo agora um outro artigo comparando as memes machistas em tempos de Covid. Uma das memes que mais circulou no começo da pandemia foi o quanto seria difícil para os homens ficar em casa com as esposas. Então, assim, dizendo, teve um negócio que ia ter um dia para bater palma para os maridos por suportar as esposas, vários vídeos e filmes dos maridos prendendo as mulheres, colocando mordaça para elas ficarem caladas. E qual é a grande queixa das mulheres? Que os homens simplesmente moram na casa e deveriam dividir as tarefas. Detalhe, a gente teve um aumento da violência nessa pandemia. E houve memes muito violentas mesmo, tá? Bom, para finalizar, então, queria falar um pouquinho do dispositivo da eficácia. Quer dizer o seguinte, né? O que significa que os homens se subjetivam no dispositivo da eficácia? O dispositivo da eficácia tem 2 pilares,
o pilar da virilidade sexual e o pilar da virilidade laborativa. Os homens aprendem no Brasil que ser um verdadeiro homem é ser um trabalhador provedor e um comedor sexual ativo. Essa masculinidade hegemônica, ela não é acessível para todos os homens. A gente vai ter masculinidades subalternas, homens negros, homens pobres, homens gays. Mas vejam, gente, isso é muito importante. O grupo de homens lucra em cima do dispositivo amoroso e materno das mulheres. Não sei se vai dar tempo da gente aprofundar isso, tá? E a coisa mais importante, um pilar central em todas essas masculinidades é a misoginia. Vamos falar dos homens gays, que é muito comum um homem gay achar que é desconstruído, tá? A gente fez pesquisa sobre o mundo gay e é impressionante, porque existe uma hierarquia no topo, ou na base da hierarquia. Quem são considerados os gays piores ou inferiores? Os gays afeminados, as bichas, as POCs. Tem sauna gay em São Paulo que não aceita o cliente se ele for afeminado. A gente precisa falar dessas questões. Tipo de brincadeira comum no mundo gay. Bicha, quando nasce burra, nasce mulher. Ainda bem que eu nasci de cesárea. Eca, passar a boca lá. Gente, isso é misoginia. Então, para os homens gays, prestem atenção nisso, porque também precisamos de vocês desconstruindo a misoginia no mundo gay. E as outras masculinidades, lembrar que sempre a identidade ela é construída em cima de um repúdio, e isso é fluido. Então, um homem gay pode fazer cumplicidade com um homem hétero fazendo uma piada racista. Ou seja, se elegeu um grupo que vai ser o foco do repúdio, marcado pelo racismo, e se criou uma identidade. Um homem negro e um homem branco podem fazer cumplicidade, por exemplo, fazendo uma piada sexista. Passou uma mulher e, olha, gostosa, peituda. A gente precisa falar dessas questões, tá? E aí, só para finalizar, eu já falei do aumento das violências, né? Eu acho que uma das coisas também implicadas nesse aumento da violência tem a ver com a questão do desemprego. Como eu falei para vocês, a virilidade laborativa é um dos pilares fundamentais no dispositivo da eficácia e é identitária para os homens. Os homens não aprendem outra forma de estar com a família que não passe pelo papel de provedor. Por isso que é tão importante a gente pensar em projetos de intervenção e preventivos dentro da escola. E uma outra coisa que eu queria chamar a atenção também agora durante a pandemia é por que os homens se opõem tanto a usar máscara. Usar a máscara é assumir sua própria fragilidade. Assumir a sua fragilidade no mundo das masculinidades é ser fraco. E não tem nada a ver fraqueza com fragilidade. Só uma pessoa muito forte assume a própria fragilidade. Então, vamos supor que exista um programa do governo para distribuir máscara. Se a gente não tiver uma tecnologia social para trabalhar as masculinidades, não vai adiantar nada. Deu para entender, gente? Ou seja, precisamos pensar mais do que nunca a questão do gênero nas escolas. Lembrando que isso não abarca só as questões aí de orientação sexual, as questões trans, mas principalmente esse binarismo tão naturalizado e que precisa ser problematizado porque tem levado a adoecimento de mulheres e homens cis no nosso país. Bom, eu falei demais, eu vou ficar por aqui. Até porque daqui a pouco eu vou ter que sair, eu tenho outra live, tá, gente? A gente vai abrir para pergunta, como é que vai funcionar? Acho que se alguém tiver pergunta, né, pode mandar. Até geralmente mandam. Ninguém mandou nada até agora. Eles mandam aqui, né? Se alguém tiver alguma pergunta, pode mandar aí que a gente. Eu vou ficar ainda um pedacinho, mas aí já peço desculpas. Vocês vão me ver aí desaparecer, mas é porque eu vou precisar sair para poder ir para outra live, tá bom? Peço desculpa aí para os meus colegas que vão falar, é uma pena, né? Mas fica para uma próxima vez, tá bom? Tem até aqui, ó, Bruno Belchior. Eu nem sei se você é alguma coisa do Belchior, mas eu amo o Belchior. Então, beijos, tá bom? Acho que pode passar, né, gente?
Acho que pode passar. O pessoal tá parabenizando, né, a sua fala. E a gente agradece, né, já que você vai precisar sair antes. Desde já, deixo o agradecimento. Eu acho que alguém fez Tem. alguma pergunta É, aqui. o Renato Lima perguntou: a senhora pode falar um pouco mais, se ainda tiver tempo, sobre binarismo estratégico? Sim, esse é um conceito da Spivak, tá? E a ideia é de que a gente precisa de conceitos binários para dar conta de nomear os fenômenos decorrentes do binarismo que existe na nossa cultura. Então, assim, gente, é um equívoco muito grande dizer assim, a gente não pode confundir o mundo onde a gente quer chegar com o mundo real. Então, o Brasil é profundamente sexista e o binarismo é profundamente entranhado. E a gente precisa ter conceitos para nomear tantos fenômenos relacionados a esse binarismo que não é essencialista. O binarismo estratégico é um recurso metodológico e não um recurso ontológico. Isso é importante, tá? Exatamente para a gente dar conta de transformar. Não tem transformação, gente, sem a gente conhecer profundamente como isso funciona. E o nosso campo, meu campo, pelo menos, aí da área da psicopatologia, da saúde mental, esse tipo de interseccionalidade com a perspectiva de gênero ainda é muito incipiente, mas ela é muito necessária, tá? Espero que eu tenha te ajudado, Renato. Quem tiver curiosidade, gente, então, como eu falei, entra depois lá no canal do YouTube. Tem o blog também, Saúde Mental e Gênero, muito fácil de encontrar, tem vários artigos, tem livro para download. As coisas que eu falei estão nesse livro aqui, ó, quem depois tiver interesse de ler, não sei se está dando para ver, se chama Saúde Mental, Gênero e Dispositivos, tá? E o mini curso desse livro, tem 4 lives que eu fiz, estão abertas, estão lá no canal do YouTube. E aí cada live é sobre um dispositivo desses, então dá para aprofundar, eu dei exemplos. E tem vários outros temas que fazem conexão com isso. Então a gente tem vídeo sobre tecnologias de gênero, por exemplo, análise das músicas sertanejas, tem análise dos ciúmes, pensando aí dispositivo amoroso. A última live foi sobre suicídio em mulheres e orientação sexual, masculinidades e suicídio, enfim. Entrem lá que eu acho que vão ter várias lives que podem interessar vocês. Obrigada, professora. Então, beijo, gente. Beijo. Boa noite. Muito obrigada pela participação. Foi um prazer. Um beijo grande. Tchauzinho. Bruno, Maria Vitória e Amanda, fiquem à vontade. Boa noite. Tudo certo com o áudio? Estão me escutando? Tá sim, tá ótimo. Ótimo. Vamos dar continuidade, então, né? O que a gente estava pensando? A Valesca trouxe uma perspectiva muito interessante de gênero. A gente vai perceber um pouco hoje no que a gente elaborou, nas colocações que a gente quer trazer para vocês, como pensar em relacionamentos, pensar nessa questão do relacionar-se, né, do estar em relação com o outro, ela vai abranger, né, para vários lugares. A gente pode falar várias coisas quando a gente fala sobre relacionamentos. E é engraçado que eu fiquei pensando aqui, né, quando colocaram esse tema, relacionamentos na pandemia, relacionamentos em tempos de pandemia, e eu achei interessante porque parece que são duas coisas separadas, mas quando a gente para pensar, né, no que é uma pandemia, a gente vai se deparar com o fato de que só é possível existir uma pandemia porque nós somos seres relacionais, né? Nós somos sujeitos de relação, então só é possível que exista um adoecimento onde a gente se contamine uns aos outros, porque nós vivemos nessa circularidade, né? E pensando um pouco sobre isso, né? E assim, uma circularidade, inclusive, que ela está além da nossa espécie. Quando a gente fala de uma pandemia, né, a gente está falando de uma relação desse coletivo que é nosso com as outras espécies, com os outros seres que estão aí coabitando esse mundo com a gente.
Então, falar da pandemia é falar sobre relacionamentos, é falar sobre a nossa maneira de se relacionar. Não teria como existir uma pandemia nem agora, nem em outros tempos, se nós não fôssemos seres relacionais entre a nossa espécie e com outras espécies. E aí entra a complicação. Assim, achei muito legal a fala da Valência, que ela trouxe várias complicações, né, vários conflitos que existem, mesmo dentro dessa perspectiva de gênero, vários conflitos que existem na nossa maneira de se relacionar com o outro. E pensando por essa perspectiva cultural, porque nós sempre somos atravessados pela cultura do nosso tempo, pelo tempo histórico em que nós vivemos, e o tempo em que nós vivemos agora, enquanto sujeitos contemporâneos, sujeitos de um capitalismo, esse tempo ele é marcado por uma ideia de individualidade, por uma ideia de autossuficiência, de desempenho. Tem um filósofo contemporâneo, que eu não vou saber dizer o nome dele corretamente, mas é alguma coisa em torno de Byung-Chul Han, algo assim. Mas a obra mais conhecida dele é A Sociedade do Cansaço. E lá ele vai discutir justamente isso, o quanto o sujeito contemporâneo, o sujeito do nosso tempo, é um sujeito que acredita numa fantasia de uma autossuficiência, de uma individualidade, de um empenho, onde eu acredito que eu só preciso, pelo meu próprio esforço, pelo meu próprio foco, conseguir ali as coisas que eu almejo, enfim. Isso vai criando uma ideia, uma fantasia mesmo, de que nós somos menos sujeitos coletivos do que nós gostaríamos de acreditar. E aí eu penso que a pandemia, ela veio para mostrar justamente o contrário. A Vanessa trouxe uma fala muito importante, que é de pensar que não surgem novos problemas, mas que se escancaram os problemas que já existiam. E os nossos problemas são todos escancarados. Tanto se a gente for pensar nós enquanto mundo, enquanto espécie humana, escancarou-se problemas em vários lugares do mundo, quanto a gente for pensar enquanto nação. Não que fosse nenhuma novidade que o Brasil está numa situação grave e adoecida, mas isso ficou ainda mais escancarado. O nosso adoecimento ele não surgiu pela pandemia, ele já era anterior, a pandemia ela só escancarou. E, enfim, se torna assim algo que fica jogado na nossa cara, o quanto nós somos sujeitos coletivos, o quanto nós não somos sujeitos individuais, o quanto nós somos dependentes uns dos outros, o quanto as nossas escolhas elas refletem direta ou indiretamente esses outros, sejam esses outros tanto no âmbito público quanto privado, o que eu sou, o que eu faço, a maneira como eu me posiciono em determinadas situações, ela vai interferir tanto para minha cidade, para minha região, para minha nação, quanto nas minhas relações particulares, dentro da minha casa, nos meus relacionamentos mais íntimos de amizade, amorosos. Nós estamos sempre nessa circularidade e o que eu sou, o que eu faço, tem sempre um reflexo sobre o outro. E isso fica visível em vários sentidos. As nossas maneiras de se relacionar com os outros e a nossa própria maneira de se relacionar com a gente, a partir do momento que você tem que entrar num isolamento social, e esse isolamento ele não é tão solitário assim, porque geralmente nós estamos dividindo esse espaço do isolamento com outras pessoas, além do fato de que nossa própria companhia geralmente já é uma situação conflitiva o suficiente para a gente, Então, é uma espécie de... Nem assim, nem quando somos obrigados a ficar sozinhos nós conseguimos, Ou podemos, ou é possível. Então... E aí, eu acho que esse negócio que a Amanda está falando, eu acho que tem essa coisa da limitação, De respeitar o quanto que a gente percebe o limite morando já nesse isolamento,
seu e do outro, né? Quais são esses limites que você tem que começar a respeitar, já que você está convivendo com essa pessoa 24 horas por dia. Antes tinha aquela questão de que, eu vou para o trabalho, eu vou tomar um café com alguém, ou, né, fazer outras atividades que você não precisaria lidar todo o tempo com aquelas pessoas que você convive. E aí você começa a se perguntar, tá, e quais são os limites, então, desse campo relacional que eu tô? Né? Tanto o meu quanto do outro. Por exemplo, você vai, dando o exemplo nosso aqui, né? Quando a gente atendia online, por exemplo, teria que atender no quarto, né? O quanto que tem influências externas disso, né? Um cachorro que fica latindo na rua, barulhos, né, excessivos. Então, quanto que a gente teve que se adaptar nesses lugares e perceber outros contextos relacionais, né? Com certeza. Pensando essas questões que a pandemia traz sobre a relação, a gente começa a se questionar: quem são essas pessoas que eu estou me relacionando? Quem são essas pessoas que moram comigo? Quem é esse meu namorado, minha namorada? Quem é esse meu chefe? Quem é esse meu amigo que estava sempre comigo? Porque em algum nível nós acreditamos e construímos as nossas relações a partir de tais modos de ser, né? E o horizonte histórico que a gente vive antes de uma pandemia, a gente, como a Vitória trouxe, eu tinha tempo de estar com meu namorado em casa e depois eu tô fora e tô conversando com um amigo e depois eu tô ali no ambiente de trabalho conversando com outra pessoa. E a pandemia, ela como se pegasse tudo isso e botasse em um só lugar. Eu assisti um vídeo da Maria Homem e ela traz um exemplo muito interessante que é de tipo, é como se a gente estivesse num filme que vai todo mundo para um jantar e de repente naquele jantar ninguém mais pode sair dali e a gente precisa lidar com isso. E o que vai sair desse jantar, né? Quais são as relações que vão se abrir? Qual vai ser o estranhamento que eu vou ter diante daquele outro? Quais E são aí, os outros contextos, né, que vai se formar diante disso? Quais são as perdas que a gente vai ter, as outras maneiras de criar vínculos. A Valesca falou uma coisa muito importante, que é esse lugar do aumento de uma violência doméstica. E o quanto que isso foi influenciado por essa maneira, né, de que a gente tem que se adaptar. Será que está ocorrendo essa adaptação? Como é que está acontecendo isso? Como que os homens estão lidando com essa nova estruturação de estar em casa, já que o âmbito do homem, como a Valesca também falou, é um âmbito do público. E o âmbito da mulher, geralmente, é o do privado. Então, a mulher, ela tem que, como se fosse uma obrigação dela, cuidar dos filhos, cuidar da casa, cuidar de tudo isso. Mas quando você está num isolamento, como que acontece isso? Como é que se dá? E aí eu acho que cada estrutura familiar foi se adaptando como pôde, né, nesse contexto. E aí um aumento de uma violência, né, doméstica, que é algo muito preocupante. E, em outro contexto, também a taxa de suicídio, né, que aumentou. Então, o quanto que a gente tem que falar sobre esses lugares de saúde mental na pandemia, né? O quanto que foi necessário que essas pessoas tivessem um lugar para poder falar sobre as suas questões, porque talvez dentro de casa não estivesse tendo espaço, né? Espaço tanto físico quanto de voz. Então, eu acho que... E aí eu percebo na minha clínica
um aumento de uma demanda mesmo de pacientes buscando, querendo mais sessões, outras pessoas que nunca fizeram, né? Teve esse aumento. Então, eu achei interessante isso que você disse sobre a pandemia escancarar a questão da saúde mental, a questão do aumento de pessoas buscando atendimentos psicológicos e espaços de escuta, né, principalmente. E aí isso cai muito no fato de que esse movimento que a pandemia fez de um recolhimento social, cada um para o seu nicho, cada um para o seu ninho, a gente deixa de ficar distraído, né? As distrações que a gente criou dentro do nosso cotidiano, dentro do nosso dia a dia, não se sustentam mais. A gente precisa olhar para aquele parente que você não olha na cara em algum momento do seu dia. Você precisa ter aquela conversa séria que você está guardando há 2 anos com seu namorado ou com a sua mãe, porque esses afetos eles ficam aflorados, né? E esse estranhamento que é causado por isso faz a gente se questionar qual é o nosso lugar dentro dessas relações. Eu quero estar dentro dessa relação? Quem é esse outro que eu estou há tanto tempo? Ele me causa um medo? Ele me causa uma agonia? Ele me causa um bem-estar? Na maneira como ele fala, eu me sinto interessado pelo que ele fala? Ou eu me sinto meio enojado? Parece que o discurso dele é impossível de ser compactuado comigo. Então, a pandemia, ela deixa muito escancarado isso de, tipo, o que que eu posso fazer com as minhas relações? E o que que eu quero fazer com elas? E aí entra... Pode falar, amiga. desculpa. E o quanto que você está falando desse lugar relacional, né? O outro. E a gente, né? Eu acho que escancarou muito também questões muito próprias de cada sujeito, de que se questiona, se deixa de lado, né? Assim, não quero lidar com isso. Então, tem inúmeras distrações que se busca para que não se lide com isso. Mas em isolamento, como é que se lida? Você, nesse isolamento não só social, mas seu, né? E escancara uma solidão, um abandono. São temas muito recorrentes que a gente vê na clínica, né? E o quanto que isso escancarou agora nesses tempos da pandemia. Quanto que a gente, como a Amanda iniciou a nossa conversa, o quanto que se precisa desse outro, o quanto que se precisa estar em um campo relacional, né? E eu acho que está tudo muito interligado nesses lugares. E eu fico pensando assim, né, que eu acredito que a gente tem vivenciado essa complexidade das relações em termos de nação mesmo há alguns anos, né? A gente tem escutado muito uma piadinha que eu até me confesso e me coloco nesse lugar fazendo, né? Que tem sido muito difícil ser brasileiro, tem sido muito difícil acordar, né, e existir no Brasil, porque a gente está enfrentando essa dificuldade na relação com o outro há algum tempo. Isso que a gente viveu agora e está vivendo ainda na pandemia, né, em termos sociais e políticos, de alguma maneira, né, se assemelha muito àquilo que nós vivemos em 2018, nas eleições. É claro que hoje vem um contexto totalmente novo, né, totalmente inesperado, que traz novas questões, mas que revelou da nossa dificuldade de se relacionar, de se entender, de se comunicar, que a gente já vem vivendo há um tempo. Né? Pensar sobre essas questões de estar isolado com o outro, de precisar conviver com o outro, né? De precisar, de alguma maneira, se ajustar numa espécie de posição, de linha de raciocínio, onde a gente só consegue sair dessa pandemia a partir do momento que a gente consegue ter alguma espécie de união,
de coletividade, porque está no barco junto. Igual nós estávamos em 2018 no mesmo barco, a gente ainda está nesse mesmo barco. E assim como a gente percebia naquela época a dificuldade que a gente tem de se entender, de dialogar, de reconhecer essa diferença desse outro, né, de reconhecer quem é esse outro, quem são essas outras pessoas, por que elas se recusam a ficar em casa, por que elas se recusam a utilizar máscaras, porque elas se recusam a olhar a situação a partir da gravidade da situação. A gente fica sempre naquele campo de batalha, né? Sou eu aqui desse lado e o outro lá do outro lado, e a gente está duelando e brigando, e é ou direita ou esquerda, ou quem está em quarentena ou quem fura a quarentena. A gente não consegue mais dialogar, a gente não consegue se perceber nessa diferença, porque nós somos diferentes, né? Nós temos aqui umas 70 pessoas, e embora todos nós estejamos passando pela pandemia, cada um de nós subjetivou essa experiência de uma maneira muito particular. Então, a gente tem aqui, com certeza, 72 histórias diferentes, né, de como foi e como está sendo passar por esse processo. Mas, ao mesmo tempo, nós precisamos um dos outros, né? Ao mesmo tempo, a gente não vai conseguir sair disso, transformar, reinventar essa situação toda, tanto agora quanto ao que o Brasil vem enfrentando todos esses momentos, se a gente não conseguir se unir nessa coletividade e conseguir construir algum recurso, né, de diálogo que seja possível fazer com que a gente volte a se entender um pouco, né, a conversar um pouco. Eu vou aproveitar para falar que a gente está... Ai, meu Deus! Que a gente está aberto para escutar vocês falarem também. A gente quer ouvir um pouco da experiência de vocês, né? Quando a gente coloca um pouco desse lugar de façam perguntas, né? Fica parecendo que a gente está num local de saber, né? Que nós sabemos aqui a verdade sobre o que é relacionamentos e pandemia, e que vocês estão aqui para aprender, e não é bem desse lugar, né? Porque todos nós, igualmente, fomos atravessados por essa situação. Todos nós estamos tentando, né, fazer alguma coisa. É claro que hoje, final de agosto, a gente já conseguiu elaborar, né, alguma coisa sobre o que tem acontecido nos últimos 4 meses, mas a gente ainda está no olho do furacão. E quando a gente fala em conhecimento, quando a gente fala em saber, o conhecimento e o saber, ele só pode existir a partir de uma história, né? Tem que vir uma história anterior para que o conhecimento seja construído. E a gente não tem história ainda. A gente tem 4 meses de loucura total e tentativa de elaboração e tentativa de sair disso, né? Então, a gente ainda está elaborando o que tem acontecido, a gente ainda está tentando entender como é que essa pandemia atravessou a nossa maneira de ser, de estar no mundo, as nossas relações, né, mais íntimas e as nossas relações mais sociais. E a gente está aberto para ouvir vocês também, se vocês quiserem colocar aí no chat, se vocês quiserem aparecer por vídeo para falar, trazer um pouco da experiência de vocês. Ia ser muito interessante a gente poder fazer essa conversação. Eu achei interessante o que a Amanda falou, assim, eu acho que é interessante pegar esse gancho desse lugar, de um suposto lugar de saber. Por que seria interessante a gente falar disso? Tendo em vista a posição discursiva da lei que se estabelece hoje no Brasil, né? A tomada de poder está colocada nas mãos, né, de um presidente em que tem esse suposto lugar de saber, já que ele foi eleito, né, pela maioria, então ele tem esse lugar. O quanto que a linguagem verbal desse presidente influencia na situação, em como se deu a situação que nós estamos. Né? O quanto que isso se intensificou com o discurso de que
a pandemia não é nada, né? A pandemia, ela poderia ser, era uma gripezinha, né? Não precisa usar máscara. Eu achei muito interessante quando a Valesca trouxe esse lugar de que o homem se recusava de usar a máscara. E é algo que a gente vê isso nessa posição do presidente, que é um lugar de poder, que é um lugar de uma moral, né, de uma influência. O quanto que isso influenciou numa mortificação em massa? Quanto que esse discurso influenciou nisso? Né? Eu acho que é uma pergunta inicial para ser feita. Eu achei, pegando também o gancho do que a Maria Vitória trouxe sobre essa massificação das mortes, também o que a Amanda falou sobre o fato da pandemia trazer à tona a questão de que nós estamos no mesmo barco, e aí eu trago a questão, que barco é esse, né? Dentro do recorte histórico brasileiro, que barco é esse que a gente está junto? Porque atualmente, com a pandemia, sim, as mortes se tornaram em algum nível muito banais para as pessoas. Hoje em dia a gente vê números e a gente não vê os rostos das pessoas, a gente não sabe quem são essas identidades, quais são os recortes, de onde essas pessoas vêm. Isso não é uma coisa de agora. Desde o período colonialista, desde a questão da escravidão, a história do Brasil ela é marcada por uma grande chacina de pessoas. Então, em algum nível, culturalmente, a gente se acostumou com a morte desse outro. Só que quem se acostuma com essa morte? Né? Quais são os recortes dessas pessoas que se acostumam? E aí eu trago para a questão das relações. Dentro dos recortes sociais, a pessoa que é preta, que ela é periférica, que ela está num recorte diferente, e uma pessoa que é branca, que ela vive em uma classe mais alta, quais são os paradigmas, quais são os problemáticas de relação que essas pessoas estão tendo? Porque enquanto uma pessoa que num recorte pode estar vivendo um problema com uma relação familiar, um problema com uma relação com o seu parceiro, tem gente que está sofrendo um luto, né? Tem gente que está passando por lutos de 2, 3, 4 pessoas da sua família, de uma comunidade que está sendo exterminada. Quem são essas pessoas que estão morrendo? E o quanto que elas não são ouvidas. O quanto que essas pessoas, por elas serem apenas quantidades e números, o quanto que essas pessoas não são ouvidas nesse lugar de uma perda. E o quanto que a gente pode pensar como que está sendo elaborado essas perdas. Será que elas estão sendo elaboradas? Já que para a gente ter uma elaboração de um luto na psicologia, a gente percebe que a gente precisa falar sobre isso. A gente precisa dar voz a essas pessoas e mostrar que há um sofrimento. Então, por ser um sofrimento, essas pessoas precisam ser colocadas em pauta. Então, assim, como é que está sendo elaborado esse luto? A gente, na sociedade ocidental, a gente cria rituais, né, para que a gente lide com o sofrimento. Um desses rituais é enterrar as pessoas, né, fazer esse lugar, ou outras pessoas que vão para missas ou se reúnem, né, todos são rituais que se fazem para que esse sofrimento seja simbolizado e seja compartilhado com os familiares. Algo que não está acontecendo, né, já que a gente está numa pandemia. E aí, eu acho que tem um questionamento aí. Como é que essas pessoas estão elaborando isso? Né? Isso evidencia muito a nossa maneira de lidar com a morte, né? Pensando assim, tanto nesse lugar das pessoas que perderam alguém, algum familiar, quanto desse outro lado, né? Dessas pessoas que enxergam só números, que negam a morte ou a fragilidade de alguma maneira. A gente viu muito esse posicionamento aqui
no Brasil principalmente, né? No Brasil, no Ocidente, e é muito da nossa cultura, né? Essa maneira de se relacionar com a morte, não só com a morte, mas com a fragilidade da vida, com a possibilidade do adoecimento, da desintegração do nosso corpo. O quanto para a gente aqui, nessa cultura ocidental, nós colocamos isso como algo distante, né? Como se não fosse chegar, como se não fosse acontecer comigo. A gente escutava muito o discurso, se eu peguei Covid, eu fui assintomático, ou tomara que eu seja assintomático, né? Que é um discurso assim que, se acontecer comigo, tomara que isso não me fragilize, tomara que isso não me mate. E é claro que eu imagino que a grande maioria não quer morrer agora, né? Mas só do fato da gente colocar a morte, a possibilidade da morte, a possibilidade do adoecimento como se fosse algo distante, né? Como se eu pudesse contar com a sorte de que não vai acontecer comigo. As pessoas passaram a se colocar muito em risco, né? Em alguma medida a gente ainda se coloca em risco nessa tentativa de um novo normal. Nós sabemos que nós estamos ainda flertando com um risco, com uma possibilidade de um adoecimento. Mas, enfim, isso escancara como a gente não olha para a morte, como a gente não lida com a possibilidade da morte e do adoecimento, né? Como a gente está sempre colocando como se fosse algo depois, não vai acontecer comigo, não agora, não com a minha família, né? E quando você sai ileso da situação, é quase como se fosse um urfa, né? Aqui na minha família não morreu ninguém, eu não perdi ninguém, escapei, né? Consegui passar dessa. E aí a gente volta para aquele movimento de achar que a morte, que a possibilidade de morrer, que a possibilidade de perder, né, o outro ou algo da nossa rotina, do nosso cotidiano. Porque quando a gente se nega a uma tentativa de um isolamento, a gente também está negando qualquer perda, né? Quando eu digo assim que eu não vou ficar em casa, eu estou nas entrelinhas dizendo que eu não quero perder nada, que eu me recuso a abrir mão de qualquer coisa, não farei nenhum sacrifício, né? E nisso daí eu revelo o quanto eu não sei lidar com as minhas perdas, né? O quanto eu não sei lidar, sejam perdas, né, mais concretas da nossa rotina, quanto uma perda mais real, né, que seria a perda da nossa própria vida ou de pessoas próximas a gente, né? Mas isso escancara muito o que é pra gente, como é que a gente lida com a morte. E eu acho que também, pegando esse norte, a gente foi programado, isso já vem antes da pandemia, que a gente foi programado a essa soberania moral versus a uma vida econômica primeira. Então, a gente não pode parar, a gente tem que continuar, a economia, ela tem que girar, ela tem que acontecer, e essas vidas que estão sendo perdidas são as vidas que podem ser, que são as vidas matáveis. Como o Bruno bem falou, são essas vidas que não se olha, que não se olhava, né? A gente já não olhava para essas vidas antes da pandemia surgir, né? Que são as pessoas que não dizem que não podem parar. Enquanto essas pessoas que não param e que se colocaram nas ruas para ter a economia girando, as outras pessoas privilegiadas, com o seu discurso de que por eu ser essa pessoa de um privilégio, eu estou num lugar acima que você. Então, eu posso estar em casa. Eu posso parar. Você não pode. Você tem que continuar nesse lugar. E o quanto que a gente não olha para esses lugares, né, para essas separações sociais, econômicas, históricas e raciais
né? Porque a maioria das pessoas que não pararam foram pessoas de uma vulnerabilidade, né? E então eu acho que seria interessante a gente pensar nesses lugares dessas pessoas que não podem estar no outro nível, né? Nesse suposto nível de que eu posso. Amiga, uma Ariela Marques, ela fez um comentário que é bem assim: há uns meses eu participei de uma palestra sobre a elaboração de luto na nossa situação atual e foi falado sobre a necessidade de adaptar os ritos, como, por exemplo, fazer um memorial online, etc, né? Acho que isso é uma coisa que ficou muito marcada. Todo mundo deve ter visto aquela imagem que rodou aqui em Manaus do cemitério, enterrando pessoas em massa, assim, e ninguém tinha acesso e ninguém poderia participar desse processo. E assim, dentro da nossa cultura, trazendo o que as meninas falaram, a gente já tem uma relação de distanciamento com a morte, com a finitude e com a nossa fragilidade. E a pandemia, ela aumentou mais ainda esse processo que a gente não pôde fazer o nosso ritual básico, né? Que é enterrar uma pessoa que está dentro do nosso convívio social. Mas e aí, o que a gente pode fazer? Achei interessante isso de uma possibilidade de um memorial online, onde as pessoas tenham um espaço de fala, onde elas possam compartilhar suas dores, onde elas possam ser escutadas, né? Porque em algum nível a gente modulou várias coisas. A gente modulou nossos modos de trabalho, a gente modulou nossas relações afetivas. Quantas relações a gente não sustentou fazendo uma chamada no Zoom, no Skype, só para às vezes ser escutado, só para às vezes trocar uma ideia. Então, por que a gente não pode trazer esses processos para dentro de um ritual, de um luto, né? Por que isso não é pensado pelo governo, por exemplo? Por que isso não é pensado pelas pessoas que estão no poder? Eu acredito que quando a gente pensa nesse novo normal, né, a gente fala muito desses conceitos de novo normal, mas quando a gente fala sobre isso, é quase como se fosse uma tentativa desesperada de resgatar aquilo que a gente tinha antes, né? Então, eu tenho que retornar ao novo normal. O que a gente tinha antes estava bom, vamos tentar retornar aquilo, vamos tentar resgatar aquilo da forma mais próxima do que a gente tinha. E eu penso que não vai bem por esse lugar, assim. Eu acho que a pandemia, ela reinaugurou novas maneiras de se pensar as nossas relações, né? O jogo político que a gente se encontra, a nossa maneira de estar sozinho também, a nossa maneira de trabalhar, como foi bem colocado. Nós tivemos que reinaugurar muitas coisas. E cada um de nós sabe o quanto essa pandemia ela nos afetou no nosso particular, né? O quanto ela nos afetou no nosso âmbito social. Seria interessante se vocês pudessem trazer algumas questões, se alguém quiser compartilhar alguma coisa, alguma história, do que seria essa nova experiência que a gente não pôde ter antes da pandemia e que esse novo contexto traz uma reinauguração, uma nova maneira de estar na nossa relação com o outro, que até aquele momento a gente desconhecia. Isso que o Bruno falou das redes sociais é muito interessante, porque antes a gente tinha quase que uma endemonização, né, das redes sociais, assim, exclui, isso faz mal, isso é terrível, mas quantos empregos foram mantidos pela possibilidade, né, das redes que as redes sociais trazem, quantas relações, quantos relacionamentos foram mantidos, né, quantas novas formas de elaboração de luto, como colocaram aí para gente. Enfim, nós vivemos novas reinaugurações. E cada um de nós viveu isso no nosso particular e no nosso social. Esse talvez seja o novo normal. E esse novo normal é falado, né? Mas a gente não pensa nas diversas perdas simbólicas que a gente teve, né? A gente já falou da perda física,
Mas existem outras perdas simbólicas muito interessantes que uma primeira, assim, que a gente pode refletir é a perda da liberdade de ir e vir. A gente perdeu esse lugar de que, por mais que a gente saiba que tem recomendações da OMS, a gente ainda olha para esse lugar de punição, um lugar de que eu tenho que ficar isolado. Será que eu tenho que ficar isolado mesmo? Isso é uma punição? Que punição é essa? Então, a gente pode dar um exemplo de que pessoas que são presas, elas levam uma punição, elas têm que ficar isoladas. Não é o mesmo contexto em que a gente está vivendo, mas na nossa subjetividade a gente traz como uma punição também. Eu estou sendo punido. A gente pode pegar as pessoas mais idosas, em que a gente viu na internet circulando, né, de que não, eu quero sair, eu preciso sair. Por que eu tô aqui preso nessa casa? Eu não tô entendendo, né, esse lugar de uma punição. Estou sendo punido por quê? Eu não fiz nada. Eu não posso sair. E aí essas pessoas mais velhas, porque elas têm mais a perder. Elas têm mais a perder, assim, no sentido de um tempo, né, de uma temporalidade. Essas pessoas, elas têm mais a perder porque elas têm um tempo reduzido. Então, o que eu estou fazendo no meu tempo reduzido que eu estou preso? Eu acho que é interessante a gente pensar também nessas outros lugares, né, dessas pessoas idosas, que a única coisa que elas poderiam fazer é, vou ali na esquina comprar meu pão, ou conversar com meu vizinho, né? Como é que essas pessoas ficaram? A saúde mental dessas pessoas, né? Eu trabalhei muito tempo numa casa com idosos em que precisava desse movimento social, de estar com outras pessoas, de movimentar a memória, de ter um diálogo. Como é que ficou isso na pandemia? São coisas que a gente não fala muito também, né? Eu achei interessante essa questão do tempo reduzido, né? Que eu entendi a tua colocação, mas eu penso que mais do que tempo reduzido, né? Que tecnicamente nós não sabemos quanto tempo nós temos, né? Mas as pessoas mais velhas, elas têm uma relação diferente com o tempo, né? Elas têm algo que talvez, né? E não de modo geral, né? Mas a gente sabe que entre as pessoas mais velhas a relação delas com o tempo tem uma especificidade que a nossa relação, né, de pessoas abaixo dos 30, a gente não alcança porque a gente vive numa fantasia de que nós temos muito tempo, né, de que nós temos aí uma longa vida, que a morte, como eu coloquei, né, em outro momento, está mais lá na frente. E uma pessoa com seus 80, 70 anos, ela sabe que a morte está bem aqui, né, ela está do nosso ladinho. E a gente viu essa modificação, né, da nossa relação assim com a finitude, porque a gente começou a pensar sobre os nossos projetos, sobre as nossas relações, sobre as coisas que a gente tem, sobre as coisas que a gente quer modificar. Isso foi muito recorrente na clínica, né? O Bruno e a Vitória, eles podem falar um pouco disso também. Tanto das nossas experiências pessoais, quanto da oportunidade que a gente tem nesse trabalho de conseguir ter contato com essa sociedade, né? Quase como se a clínica fosse uma lupazinha de como a sociedade está vivendo esse contexto todo. E a gente foi percebendo, assim, quanto essa noção de uma proximidade da finitude, da proximidade de um risco, da proximidade da perda, isso convoca a gente para o nosso desejo, né, para a gente começar a questionar o que a gente quer, né, o que eu estou fazendo nesse trabalho, o que eu estou fazendo nesse relacionamento,
Se eu morrer amanhã, semana que vem, meu Deus, e aquela viagem que eu não fiz, e aquela. Enfim, né? As pessoas, a proximidade da perda e a proximidade da morte, ela não é ruim, né? O reconhecimento disso não é ruim, porque muitas vezes, se a gente conseguir subjetivar desse lugar, pode lançar a gente em direção ao nosso desejo, né, para a gente começar a ter isso que as pessoas de 80 anos têm, né, de saber que a vida é curta mesmo e que o tempo pode acabar aí em qualquer momento, né, numa saída ao supermercado eu posso me contaminar e eu não sei o que vai ser de mim, se eu vou ser assintomática, se eu não vou ser, se eu vou estar aqui ano que vem para fazer aquela viagem, para fazer aquele curso, para mudar de curso, para mudar de país. E a gente foi muito convocado no nosso desejo, né? Foi uma das maneiras que a gente encontrou para elaborar e para subjetivar essa situação toda. Gente, a gente Sim. queria E aí o contar sofrimento vocês. também, né? E o sofrimento que também isso trouxe. Ao mesmo tempo que ele convoca no nosso desejo, ele também nos traz para nossa angústia constitucional, É né? uma coisa fala da outra, né? Exatamente. Uma coisa puxa a outra. Não tem como falar desse desejo sem falar da angústia, né? Sem falar do quanto que o sofrimento foi aumentado nessa pandemia, quanto que essa convocação de pensar nessa finitude, nesse não sei o que vai ter, né? Amanhã a gente não pensa nisso toda hora. E é psiquicamente saudável a gente não pensar toda hora nisso. Mas com a pandemia, a gente pensou de uma maneira mais profunda. E quem não pensou usou o mecanismo de defesa de negar. Negou, né? Falou que não existe a pandemia, né? Não vou usar máscara, não vou fazer nada disso, porque não vai acontecer comigo. A morte Amiga, não acontece comigo. eu percebi muito, não só na clínica, mas com as pessoas do meu convívio, um sentimento de urgência. E a gente que estuda, eu estudo fenomenologia, a gente, pro Heidegger, a finitude constitui o ser em algum nível. E, então é uma coisa muito estrutural falar sobre finitude. Só que dentro, trazendo para a nossa cultura, dentro do nosso contexto histórico, não se pensa nisso. E a pandemia, ela enfatizou esse sentimento de urgência. E essa urgência, como as meninas falaram, é tipo, qual é a narrativa que eu estou dando para minha vida? E aí eu queria trazer para esse ponto. Quais são as narrativas que eu tenho tanto para mim, dos meus projetos, é, eu acho que o fato da gente não ter uma relação, uma elaboração dessa finitude faz com que a gente viva, como a Amanda disse, em fantasias do que a gente quer ser, de como a gente quer a nossa vida. E a pandemia, ela tirou esse véu, né? E no momento que esse véu cai, vem a urgência junto com a angústia. E essa angústia, ela traz esse confrontamento. Quais são as narrativas que eu quero para mim? Será que um relacionamento estável, monogâmico, um casamento cabe para minha vida? Será que um trabalho fixo numa empresa que eu fique lá 20 anos vai caber na minha vida? Será que essa faculdade, que eu já estou no 9º período e que eu estou me arrastando e não está indo mais, faz sentido para minha vida? Então, eu percebi e vejo nas minhas relações e no contexto geral esse sentimento de tipo, ai meu Deus, agora é a hora de fazer aquilo que eu nunca achei que eu ia fazer e estou acabando fazendo. Sei lá, vou escrever um livro que está guardado no meu caderninho há 12 anos, vou recolher umas fotos que eu tenho, vou expor. Eu trabalho com arte e tenho uma relação muito com artistas e pessoas que viveram a pandemia dentro de processos artísticos. Isso ficou muito claro, assim, as pessoas passaram a utilizar essa angústia para produzir, né? Para produzir arte, para produzir maneiras de se cuidar por meio dessa arte. E encontraram nessa arte maneiras de se impulsionar, criar justamente novas narrativas para si, e novas narrativas não só individuais, mas coletivas e políticas também.
processo terapêutico, né, se a gente for pensar no processo terapêutico, ele também acaba sendo esse lugar de uma construção de uma narrativa. E como a Vitória trouxe, houve um aumento de uma demanda. Pessoas que nunca fizeram terapia ou nunca tiveram interesse em fazer, ou até se planejaram, né, retardavam assim, não, futuramente, essas pessoas viram a urgência de saber sobre si, de fazer alguma coisa, né, porque às vezes a gente se pega nesses pensamentos, nessas colocações, mas não necessariamente a gente sabe o que fazer com isso. E essa demanda desse aumento na clínica, né, na busca por um processo terapêutico, por uma construção de uma narrativa nesse lugar, ou no lugar da arte, como o Bruno trouxe, é uma tentativa de eu saber sobre mim, assim, de eu saber isso que eu não sei sobre mim, sobre esse trabalho que eu tô, sobre essa família que eu construí, sobre o que eu pretendo fazer do meu futuro, o que eu vou fazer quando eu sair de casa, né? O que eu realmente gosto, o que eu quero fazer com o meu tempo, que é curto, né? Com a minha vida, que pode terminar a qualquer momento. Então, muito dessa demanda, né, do aumento da procura vem desse lugar, né? A pandemia, ela remexeu tudo para todo mundo. E a gente precisa fazer alguma coisa com isso. A gente ainda está precisando fazer alguma coisa com isso, porque nós ainda estamos em pandemia, né? Nós ainda estamos enfrentando todas essas dificuldades. Então, existem possibilidades de passar a elaborar para a gente mesmo e socialmente também a nossa história, e como isso nos afetou. E eu acho que como cada um elaborou subjetivamente essa época, né, esse período de pandemia, que foi muito, muito único, muito particular. O Bruno falou, eu construí, eu fui no meu movimento artístico, né, eu particularmente no meu movimento de escrita, né, então eu acho que cada pessoa teve esse lugar muito único e de construção, de ressignificação. Então, isso é um movimento também, como a Amanda falou, da análise. É um movimento de ressignificação e de urgência de um conhecimento e de um desconhecimento de si. Eu lembro que a gente comentou falando sobre essa ressignificação, esse momento de um resgate, que para muita gente a pandemia ela serviu como uma forma de se reinventar, inclusive com suas relações, né? Tem casos de pessoas que se aproximaram mais, sei lá, da sua mãe, tiveram uma conversa que estava engatada há anos com aquela pessoa, tiveram pessoas que conseguiram criar novas narrativas para o seu relacionamento, que às vezes caía num certo tédio, numa certa mesmice, e conseguiram encontrar pontes para abrir caminhos para isso, né? E aí a gente entra no campo de monogamia, a gente pensa sobre outras perspectivas de relação. Teve gente que terminou, teve gente que descobriu que aquele outro já não fazia mais sentido, teve gente que se descobriu desejando outras pessoas e decidiu fazer algo sobre isso, teve gente que deu conta, mais ainda, de ter uma relação à distância, que o virtual não foi um problema. E aí a gente entra nesse ponto, dentro das relações, agora no mundo de pandemia, o que sustenta essa relação, né? Se a gente não tem mais tanto essa presença física, ou a gente tem essa hiperconvivência, essa hiperpresença física, o que sustenta nossas relações e os nossos desejos dentro dessas relações? Colocaram aqui a Karen Varela, colocou uma cartilha do processo de luto no contexto do Covid, da Fiocruz, que aborda várias dessas possibilidades de ressignificação dos ritos fúnebres. É muito interessante, particularmente, serviu para orientar a abordagem familiares em situação de óbito de paciente no hospital em que trabalham. Muito interessante que a gente estava falando sobre as maneiras de simbolizar, né, essas perdas.
E a Carolina Mourão colocou uma notícia sobre um aumento de denúncias de violação aos direitos dos idosos durante a pandemia. Interessante o quanto que aumentou a violência, né, tanto das mulheres quanto dos idosos, que são dois papéis vulneráveis na sociedade, né, tanto o idoso quanto essa questão da violência da mulher. A Carolina Mourão também colocou um apontamento aqui, né? Um pensamento que tem estado comigo durante a pandemia é repensar o papel do psicólogo como uma escuta empática. Ela falou daquilo que a gente começou iniciando um pouco, né? Dos grandes dilemas das relações, que é essa falta de escuta, né? Que a gente se encontra nesse momento, essa falta de escuta. Eu gosto do termo escuta empática. Eu acho que toda escuta é empática, né? Para eu poder escutar uma outra pessoa, eu preciso ter alguma abertura e disponibilidade para saber sobre o que esse outro vai falar. E esse outro precisa falar, né? Só o fato de se buscar mais psicólogos e de que toda vez que nós temos situações que causam sofrimentos em massas, a gente relembra o papel do psicólogo, a gente relembra o trabalho do psicólogo. Os psicólogos, eles são convocados, né, em todos os contextos sociais que a gente já viveu. Eu lembro daquele último, que foi aquele incêndio que a gente teve, eu esqueci o nome do bairro, mas houve um incêndio lá próximo à Cachoeirinha, e nessa época os psicólogos também foram convocados, né? Assim como os psicólogos são convocados agora a oferecer esse lugar de escuta. Isso no Educandos, exatamente. Obrigada, Rafael. No Educandos, isso. E nesses momentos, né, de grande sofrimento de modo geral, a gente lembra que a fala, a linguagem, a palavra é o nosso maior recurso para elaborar as nossas questões, para elaborar o nosso sofrimento, né? Então, toda vez que nós estamos nesse momento, nós lembramos do psicólogo, porque nós sabemos que nós precisamos falar. Eu preciso falar para elaborar aquilo que eu sinto, aquilo que acontece comigo, aquilo que me atravessa. E eu preciso de alguém que me escute, né? Que esteja aberto a me escutar de fato. Essa é a nossa, talvez, da humanidade. Talvez seja o nosso maior ganho, assim, enquanto humanidade. Nosso maior ganho e a nossa maior invenção. Que é a linguagem, essa troca de linguagem, essa troca de posição, onde eu falo, onde eu escuto e onde eu consigo elaborar alguma coisa daquilo que me acontece. E eu acho que... A Carolina... desculpa, pode falar. Ela falou sobre sair do lugar da interpretação. Isso é um ponto muito interessante para a gente que trabalha com psicologia, é psicólogo e que está estudando psicologia. A gente tende a achar que o curso vai oferecer, em algum nível, um saber que a gente vai ter resposta para tudo que vai ser demandado para a gente num processo de trabalho, dentro de uma clínica, dentro de algum contexto social, hospitalar, e a gente percebe, trabalhando, que o nosso trabalho é uma grande escuta. A gente precisa escutar. Se eu não estou aberto para escutar aquele outro a partir do que ele traz, a partir do fenômeno que ele traz para mim, eu não consigo trabalhar. Então, essa é a base, né? E eu achei muito interessante isso que a Amanda disse sobre, nesses contextos mais urgentes, sociais, lembrarem do papel do psicólogo, né? Eu lembro também que no início da pandemia, vários psicólogos começaram a se disponibilizar para fazer atendimento gratuito, né? Via telefone, via web, várias maneiras. E a nossa profissão é sobre isso, né? A gente precisa enfatizar que a gente é um lugar de escuta, a gente é um lugar onde aquele recorte social, aquele grupo social, aquela situação que é velada, aqueles aspectos que ficam debaixo do tapete
dentro de qualquer contexto, principalmente dentro de uma pandemia, eles precisam ser olhados. E o quanto que a vulnerabilidade, ela, nesses momentos de vulnerabilidade, ela fica escancarada. O quanto que quando a gente percebe assim, por que você vai ao psicólogo? Geralmente uma pessoa fala, eu tô sofrendo. Então, se busca o psicólogo porque se sofre. Então, nesses contextos de maior sofrimento, é que fica escancarado esse lugar do psicólogo, né? Porque o psicólogo é aquele que trata do sofrimento, da angústia, da vulnerabilidade. O quanto que a Amanda falou, acho que é interessante, no contexto desse lugar de uma fala para... Qual a posição da fala? Qual a importância da fala? A Carol falou agora que uma coisa importante, que é, acredito nesse lugar da fala real para alguém, é uma forma de combate à exclusão e direção de denúncia. Né? Eu falei um pouco sobre isso quando eu disse qual é o lugar dessas pessoas elaborando um luto. Será que elas estão tendo um lugar de fala para elaborar isso? E qual é esse lugar que elas estão tendo ou não? Será que essas pessoas estão tendo voz? Então, nesse contexto da pandemia, vários psicólogos se reuniram para criar grupos mais acessíveis para escutar essas pessoas. O quanto que a importância do psicólogo é vista nesses contextos. E que não pode ser esquecida quando a gente sair desses contextos. Quando a gente sair disso, relembrar qual é a importância desses lugares de uma escuta e de uma fala. O próprio fato de nós estarmos aqui agora, né, nesse momento, reunidos para falar sobre isso, para falar sobre relacionamentos em tempos de pandemia, denuncia a importância desse lugar de elaboração. E isso que a Vitória colocou de que nós não esqueçamos disso pós-pandemia, porque, como a gente iniciou falando, né, se relacionar é sofrer, é estar em sofrimento, né? A vida, ela traz sempre uma cota de sofrimento. Enquanto a gente viver, a gente vai estar sofrendo por alguma coisa ou outra. Claro que a nossa vida não precisa ser uma grande tragédia, né? A gente vai estar em conflito, né? Mas teremos sempre conflitos, exatamente. Conflito sempre produzirá algum sofrimento. E nós precisaríamos sempre... nós teremos sempre a necessidade de falar sobre isso, de narrar a nossa história, de narrar o nosso sofrimento, né? De dar um lugar para ele, porque é isso que é a elaboração. O nosso trabalho, ele não é um trabalho de cura, a gente não tem uma cura, um antídoto para oferecer para aquela pessoa que vem e fala e escuta, mas o próprio trabalho da fala e da escuta é a cura que é possível, né? A cura que a gente consegue dar para os nossos sofrimentos, para as nossas narrativas. Gente, o nosso tempo está finalizando. Alguém quer contribuir, aparecer aí na câmera, trazer a sua própria experiência mesmo, algum pensamento? A gente está aqui nessa tentativa de tentar elaborar, tentar construir alguma coisa, né, que faça sentido. E, enfim, se alguém quiser aparecer aí para compartilhar com a gente, para trocar, para contar sua experiência, nós estamos aguardando. Eu acho que eu posso. Oi? Quem falou? Olá. Oi. Tudo bom, pessoal? Eu acho que, primeiramente, eu queria agradecer e parabenizar vocês. Foi um debate muito bom. Eu fui escutando aqui e a fala de vocês, eu fui conversando com várias coisas que ia passando na minha cabeça sobre o tema. Estou pensando aqui por onde começar, mas eu acho que o que está assim na ponta da língua é algo que o Bruno falou sobre sustentar narrativas, sustentar relações
nessa situação de pandemia. Eu acho que conversou por uma questão também pessoal minha, que no momento em que o físico some, né, acho que no momento, assim, do auge da pandemia, onde todo mundo realmente estava trancado nessa realidade, tipo, quando que isso vai acabar, quando que isso vai começar, isso atravessou todo mundo de uma forma, de um escuro, de uma incerteza, de um confuso. Eu acho que isso eu vivenciei dentro da minha relação, eu acho que quem tem uma relação também deve ter experienciado isso em alguma medida e optado pelas possíveis saídas, né, ou mecanismos de defesa para lidar com isso. E eu me lembro de uma coisa que eu escutei no começo da pandemia, que o isolamento social, a quarentena, não era apenas uma questão de saúde pública, de um bem comum, era um posicionamento político. E que eu acho que todo mundo no início estamos também tentando se engajar nisso. É claro que é difícil, foi difícil para mim, acho que foi difícil para todo mundo, em alguma medida, essa experiência de se privar, né, de muita coisa, aderir a esse novo normal, e ainda assim, como posso explicar? Nessa situação, tentando voltar para essa questão da relação, eu tive muito problema no meu relacionamento, na minha experiência pessoal, porque era essa incerteza de quando que eu ia ver essa pessoa que eu gosto de novo, quando que isso vai acabar. E essa mesma incerteza ia conversando em várias questões da minha vida, tanto na faculdade, quanto na minha família, quanto... e isso ia deixando esse vácuo, esse vazio, essa incerteza, que acaba criando uma angústia que é confusa, é desorganizada, e eu acho que isso acaba com qualquer saúde mental. Então entra esse conflito justamente de eu mantenho esse posicionamento político, eu mantenho isso que eu acredito que é moralmente certo, quando eu vejo que tem tantos outros que não estão fazendo isso. Aí existe um conflito, eu estou fazendo isso para quem? É por mim ou pelo outro? Eu que não estou necessariamente em um grupo de risco, para quem eu estou fazendo isso? É para minha família? Eu estou me privando de toda a minha realidade por causa disso? Existe aí um conflito pessoal, um conflito moral, é angustiante. Para mim foi uma vivência angustiante, mas que vai muito de saber como sustentar esse lugar. Eu estou trazendo isso como uma angústia, eu queria saber como isso conversa com alguns de vocês que estão, nesse momento, falando sobre isso. E através dos caminhos que tu foi criando para construir essa narrativa, né, e sustentar essa narrativa. Tu foi saindo de um campo muito pessoal, foi pensando no familiar, foi pensando no social, foi pensando na questão política, né. Eu sinto que a quarentena também, a pandemia também enfatizou esse lance, uma certa perda de um narcisismo, no sentido de que a gente precisa olhar para o coletivo, né? A gente precisa olhar para além de nós, porque senão, onde a gente cai? Qual é o sentido que vai sustentar? Porque eu acredito que até a pessoa que estava lá mais desgarrada e não se importando, em algum nível, ela foi atravessada por isso. Então é isso. Acho que mais alguém quer trazer? Eu acho que, pegando o gancho que o Bruno trouxe, eu acho que houve essa deflação narcísica, como eu posso chamar, essa deflação narcísica no contexto em que a gente se viu não tão... Eu não sei tudo, né? A morte está ali e eu não sei tudo. O outro também não sabe tudo. O outro é tão mortal, o outro é tão finito quanto eu. E o que a gente pode fazer com isso? O que a gente pode fazer num coletivo quanto a isso?
né? E aí cada subjetividade teve a sua questão própria de como lidou com isso. E aí eu acho que o Leonardo trouxe uma coisa interessante, que é dessa angústia, né? Para quem que eu estou fazendo isso? Dessa moralidade. Para que eu estou fazendo isso? Será que eu estou fazendo isso por mim? Eu estou fazendo pelo outro? A gente se questionou sobre isso, veio esse questionamento, né? Por que eu estou fazendo isso? Então, a preocupação com o outro, quando você se questiona sobre isso, você não está pensando mais só em você, você está pensando, tá, e o outro? Se eu fizer isso, esse outro pode também se contaminar. Então, eu acho que são perguntas interessantes. Eu penso que essa vivência de angústia, assim, de grande angústia, de me questionar, né, para quem que eu faço, em alguma medida eu penso que estávamos fazendo um pouco pela gente, um pouco pelo outro, né? Mas essa experiência de angústia, ela em alguma medida acabou desembocando numa experiência ou num exercício de tolerância, né? Porque a gente vai lidando com essa diferença radical entre eu e o outro, né? Essa alteridade radical em que eu posso sentar por 5 horas com o meu pai e explicar para ele que ele não pode sair, que o risco é real, que isso e aquilo, que ele tem que usar máscara, e ele pode simplesmente não compreender ou não subjetivar aquilo que está acontecendo da mesma maneira que eu. Ele pode simplesmente não se preocupar tanto com a vida dele quanto eu me preocupo. Isso foi muito enfrentado, assim, a gente viu muito isso, essa queixa na clínica, né, dos filhos se queixando dos pais, eu não quero que meu pai morra, eu quero que meu pai se cuide. E a experiência desses pais era totalmente outra, né? Se eu tiver que morrer, eu vou, né? Se eu ficar doente, eu fico. E, enfim, Até independente. política, né? Até Sim, política com certeza. De que, se tem um político ali que eu concordo com ele e ele fala que só é uma gripezinha, então talvez seja isso mesmo. E aí, tá, eu vou sair de casa, eu vou fazer o que, né? E a gente precisou, em alguma medida, exercitar a nossa tolerância, né? Porque chegou um momento em que houve uma espécie de liberação. Eu penso que cada um de nós passou por isso em algum momento, né? Um percurso, assim, de uma raiva e uma indignação absurda, como assim, eu tô em casa há 4 meses, 5 meses, e tem gente que nunca nem ficou. E em algum momento no percurso você vai fazendo exercício de aceitação, de que por mais que eu tente, por mais que eu me esforce, por mais que eu queira, há uma distância irreparável entre eu e o outro, e esse outro pode simplesmente escolher outra coisa para ele. Mesmo que ele tenha uma responsabilidade, mesmo que ele não tenha consciência do peso das escolhas dele, não há. A gente chega um momento em que a gente se depara com essa castração, com essa impossibilidade. De que eu não posso fazer pelo outro, eu posso fazer por mim e pela gente até aqui, mas o outro, de algum lugar, ele tá distante e ele pode decidir outra coisa. Ele é um sujeito, né? Ele é um sujeito diferente de mim, ele pode escolher algo diferente do que eu estou escolhendo. A gente exerceu muita tolerância também, né, nesse quesito. Uhum. Mas alguém gostaria de compartilhar? Vocês podem mandar no chat também, quem tiver disponível para aparecer. Quiser trazer um relato, uma mudança, uma relação. Quer se expor? Eu queria falar uma percepção minha, assim, não sei, um pensamento só. Que
quando abriram o comércio em Manaus e agora voltou às escolas, né? Tudo de forma muito precipitada. Mas aí a gente vê a vida voltando ao normal, entre aspas, né? Vê todo mundo tendo que voltar a trabalhar, né? As coisas funcionando, o trânsito, etc. E eu acho que isso causa uma confusão muito grande, assim, entre certo e errado, né? O que a gente tinha que estar fazendo, o que enfim, está dentro de uma moralidade também, ou de um espectro, ou de uma posição política, assim, né, correta. E com isso a gente acaba vendo muitos conflitos também, assim, nas relações, né, como se fosse apontar dedo, né, mas tal pessoa já faz isso, tal pessoa já faz aquilo. Então, acho que esse foi um dos conflitos de relacionamento que eu percebi, assim, de forma mais recente na pandemia. Não sei, só refletindo mesmo como vocês enxergam isso, assim. Nossa, demais. Pensar que a pandemia colocou a gente em grandes embates filosóficos, né? Sobre uma moral, sobre uma ética, sobre qual é o nosso lugar dentro dessa sociedade. Se a gente realmente... Porque a gente costuma pensar que, tipo, ou a gente é bem ou é mal, né? E a pessoa que pensa que ela é muito boa, ela está sempre muito bem, ela faz o bem, ela é empática, ela é humana, mas até onde vai essa empatia, né? Qual o recorte dessa empatia a partir do lugar que essa pessoa ocupa? E a pandemia trouxe demais isso à tona. A gente teve que questionar as mini políticas dentro de casa, enquanto você sustentava a quarentena arduamente, o seu pai estava saindo. E aí a sua avó, ela é grupo de risco. Como é que faz? Como é que a gente conversa? Como é que a gente tem esse diálogo? Então, o que resta, no final das contas, é a escuta, né? É a fala, é essas pontes que a gente pode ter ou não. Só que é muito contraditório. Teve uma pessoa que comentou, Maria Angelina, que ela falou bem assim: em nossos relacionamentos, o que a pandemia nos revelou: 1, não estamos no controle. 2, a finitude da vida é a certeza que temos. 3, nossas escolhas ocorrem sempre no coletivo. E 4, as desigualdades sociais estão mais aprofundadas. E psicólogos como agir pessoal e profissionalmente. É uma questão, né? Porque a gente, enquanto profissional, não pode se tirar desse recorte, a gente não pode se deslocar dessa experiência. Nós também fomos atravessados, nós estamos sendo atravessados, nós temos as nossas angústias, nossas relações, as nossas políticas dentro de casa, os nossos posicionamentos dentro de casa. Só que a gente tem que. O nosso exercício é pensar isso dentro de uma alteridade, né? E pensar dentro de um papel profissional. E como a gente falou durante todo esse percurso aqui, desse diálogo, que a nossa base de trabalho é uma escuta, é de trabalhar essa escuta. E uma escuta não só necessariamente do outro, mas uma escuta do tempo, uma escuta... Qual é o tempo que a gente está inserido? Quais são as demandas do nosso tempo? O que a pandemia, a quarentena, trazem para a gente refletir sobre qual é o nosso novo agora, né? Porque aquele antigo já não existe mais, precisamos de novas narrativas. Mas a base do nosso trabalho é essa, né? É, uma reflexão que eu lembrei aqui, né, com a fala da Clara, nessa questão da gente ter o certo, as noções de certo e errado tragas à tona, né? Porque no meu círculo social e até para mim mesmo, às vezes sair de casa foi um escape de saúde mental mesmo, devido a um relacionamento difícil, né? Com os pares dentro de casa. E aí, como é que fica? Eu preciso sair um pouco desse lugar para respirar, né, metaforicamente falando, para ter um pouco, uns minutos de paz, né, mas ao mesmo tempo, e aí? A gente está no meio de uma pandemia, o que eu faço, né? Tá certo, tá errado eu sair?
E é uma coisa que eu vi acontecer com várias pessoas, assim, no meu círculo social também. Tipo, eu preciso sair porque senão é melhor para mim, eu preciso desse espaço, né? Para minha saúde mental, porque dentro de casa é complicado. E ela falando disso, eu lembrei muito disso que eu vi acontecer, tanto comigo quanto com outras pessoas com quem eu convivo. Eu achei interessante, metaforicamente falando, que você falou, né? Eu preciso respirar. E aí eu não posso respirar nem dentro de casa e nem fora, já que a gente está numa pandemia, né? O quanto que a gente não conseguiu esses lugares de acolhimento dentro de casa e a busca que aumentou a demanda dos psicólogos, né? Por conta disso. Quais são os lugares que você poderia ir para ter esse acolhimento, né? Para ter essa respirada, para ter esse outro olhar, né? O quanto que isso foi importante e está sendo ainda, né, na pandemia, essa busca desses lugares. Né? E aí faz a gente pensar o quanto, trazendo para a questão, qual é o nosso papel como psicólogo. O psicólogo, na maioria das vezes, é essa brecha, né? É esse furo de escuta que uma pessoa precisa, que uma pessoa tem, né? Então, cai numa grande delicadeza do nosso trabalho e de uma importância de levar em consideração isso tudo, esse recorte. Sim. Alguém falou aqui, o Hilary Barreto. Acho que quando se fala sobre relacionamentos, também é interessante lembrar sobre as mulheres vítimas de violência doméstica, sim, que tiveram que conviver muito mais tempo com seus agressores, que muitas vezes são irmãos, pais, namorados e maridos. Digo isto pois trabalho na delegacia especializada em crimes contra a mulher. Ouço vítimas que solicitam a medida protetiva e passamos a registrar ainda mais casos de agressões físicas, injúrias, ameaças, diversos tipos de privações que elas passam. Sim, a gente falou um pouco sobre isso, né, desse lugar de um aumento de uma violência contra as mulheres e o quanto que a Valesca também trouxe um pouco disso, né, desse recorte de gênero em que o homem precisou passar muito mais tempo em casa e o quanto que esse movimento de passar muito mais tempo em casa mudou a maneira como a masculinidade foi sendo exercida nesse lugar, né? E o quanto que a violência aumentou por ter esse maior tempo, né? Essa temporalidade. E aí como que se constrói esse outro lugar em que a mulher precisa ser ouvida, em que a mulher precisa recorrer a um outro lugar, né, que não seja essa violência que provavelmente ela já vinha acontecendo antes da pandemia e que se aumentou, né? Qual é o nosso papel diante disso? Quais são os lugares que essa mulher pode procurar para receber esse suporte? Né? Será que a gente tem esses lugares? Eu acho que é um movimento que a gente precisa também se questionar enquanto produto do nosso próprio fazer do psicólogo. Quais são os lugares que essas mulheres podem ir para que tenha acesso a esse psicólogo? Gente, eu acho que nosso tempo está chegando ao fim. A gente vai ter que dar uma pausa por aqui, mas antes de tudo, gostaria de agradecer vocês pelas participações, pelo que vocês trouxeram. Foi muito rico a gente compartilhar e pegando um gancho de uma fala que a Amanda trouxe bem no início, de que a gente está aqui muito mais como uma horizontalização mesmo, né? Nós não dotamos de um saber sobre tudo, a gente, mais do que tudo, está sendo atravessado por isso, e foi muito grandioso a gente poder viver essa horizontalização aqui com vocês. Podem falar, meninas. Gente, só para a gente encerrar, queria agradecer esse espaço de diálogo que a gente teve durante essas horinhas, de poder escutá-los também,
suas experiências e suas reflexões. Eu acho que foi uma troca muito enriquecedora para a gente, para mim. Com certeza, foi uma troca maravilhosa, né? Acho que agradecer não só a todo mundo que tem estado com a gente até agora, né? A gente sabe que 2 horas de discussão exige uma certa disponibilidade, né? Agradecer, então, todo mundo que ficou com a gente, né? Que acompanhou no início, que está até agora. Agradecer a coordenação, né? Que convidou a gente mais uma vez. É sempre um prazer a gente estar podendo contribuir com a Semana de Psicologia. Eu sinto que esse é um lugar, eu, Bruno e a Vitória, nós já somos formados, né? A gente já tem um percurso aí, e eu sinto que poder retornar aqui para conversar com vocês, de alguma maneira, é uma contribuição que a gente dá, né, para esse percurso, para essa profissão, para esse nome que a gente carrega, para esse serviço, né, de ser psicólogo. E poder vir aqui conversar com vocês é uma maneira de retribuir aquele aprendizado e a devolver, né, a nossa classe, a nossa organização, um pouco do trabalho que a gente realiza nas nossas clínicas particulares, né, um pouco do trabalho que a gente realiza nas nossas pesquisas. Claro que eu vou aproveitar para fazer um merchan, né? Como vocês sabem, nós somos psicólogos clínicos. Nós 3 somos psicólogos clínicos, né? Atendemos em clínica particular. Então, se alguém sentir que precisa de uma escuta, de um momento seu, precisa elaborar um pouco mais sobre isso, precisa conversar um pouco mais sobre isso ou sobre outras questões, né? Nós estamos de portas abertas, vocês podem estar nos procurando e, enfim, entrando em contato com a gente, que a gente está oferecendo esse serviço, esse trabalho. Muito obrigada a todo mundo, à coordenação, aos participantes, e até ano que vem, né? Em nome do Centro Acadêmico, eu quero muito agradecer vocês terem topado participar, foi ótimo, tenho certeza que foi muito bom para todo mundo, acrescentou muito a discussão. E é isso, gente, muito obrigada e até ano que vem, claro. Estaremos aí, tá todo mundo elogiando muito aí no chat, vocês podem ver os feedbacks, né? Muito obrigada. Tchau, tchau, gente. Tchau, boa noite. Eu, como uma pessoa que acompanha a Semana de Psicologia há anos, é uma honra agora vir em outro lugar.